estamos aqui para a revisão da aula 81 e a gente viu relações, né? Discutimos a relação e a gente viu relações entre os elementos de um triângulo retângulo. Ele envolveu projeções, envolveu altura, o que mais? E é interessante as projeções, a altura, né, além dos catetos e da hipotenusa. Então, olha só que coisa interessante. O triângulo retângulo, além de ter os lados especiais, cateto, cateto, hipotenusa, ainda tem as projeções, quando eu traço, aí aquele detalhe, quando eu emborco o triângulo e traço a altura, vem as duas projeções. Então nós temos cateto, cateto, hipotenusa, duas projeções e a altura. Tudo isso. Tudo isso. E aí a gente viu assim, 5 relações, mas que se resumem em 4, porque 2 praticamente são iguais, e uma que a gente já conhecia, foi bem especial na aula anterior, a gente falou só dela, então praticamente novas mesmo, aí seriam 3, né? 3. E faz toda aquela relação com esses elementos, e na hora de resolver as atividades, você que vai precisar identificar quais elementos já temos e quais elementos queremos, precisamos, né? Então vamos lá, hora de revisão, aula 81, vamos lá. Nessa aula, então, a gente viu outras relações métricas no triângulo retângulo. Vamos lembrar? Elementos do triângulo retângulo, né? A primeira coisa, entendermos que nós temos os catetos e a hipotenusa. E aí, como esse triângulo aqui está meio que emborcado, está meio torto, nós não podemos esquecer que a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto, é o A. Os catetos são os lados B e C. Para você nunca mais esquecer, os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Daí nós traçamos uma altura agora relativa à nossa hipotenusa, que é o H. E essa altura fez com que nós tivéssemos duas sombras, duas projeções. A projeção M, feita no triângulo pequeno, e a projeção N, feita no triângulo maior. E aí, né, a gente vê que o nosso triângulo, e agora, antes a gente tinha o nosso triângulo retângulo assim, né? Olha lá, aqui, muito bem, barará, barará. Nesse caso, nessa posição que ele tá aqui, a nossa altura já é o próprio cateto. Isso. É o próprio lado, né? Mas quando a gente vira ele, essa hipotenusa encosta aqui na superfície, né? Aí sim, aí gera uma altura diferente, porque a altura vai ser perpendicular ao nosso chão, né? O nosso centro, entendeu? Então é tudo isso a gente tem que analisar aí, né? E é importante porque assim, para uma aplicação de área, só o cálculo de área, se eu souber os dois catetos, um é altura e o outro é base, beleza. Mas quando ele quer calcular a altura relativa à hipotenusa, a altura é diferente dos catetos, né? Essa altura vai ser diferente. Beleza, sim, ali se a gente fosse mexer, né, se o nosso triângulo retângulo tivesse nesse detalhezinho aqui, essa altura que a gente está falando aqui seria aqui, né? Isso. Isso mesmo, altura relativa à minha hipotenusa, tá? Que seria a mesma essa, tá bom? Perfeito. Beleza, beleza? Então vamos avançar e agora falar das relações métricas, ou seja, né, do que a gente viu, né, na aula anterior. Então a gente percebeu que a primeira e as duas aqui são praticamente a primeira, né? Que são os catetos, né, que é igual a hipotenusa vezes a projeção. Os catetos Cateto ao quadrado, né? Isso. É o M, né, ou o N, O N, dependendo de que eu esteja vezes usando. a nossa hipotenusa A. Nós temos também uma segunda relação. A segunda relação, aí já vai falar do nossos catetos, hipotenusa e altura. Isso. Ou seja, B vezes C é A vezes H. Tem E essa daí é legal porque essa daí eu consigo calcular a altura relativa à hipotenusa se eu tiver os três lados, os catetos e a hipotenusa. Temos outra aqui que envolve a altura e as projeções. Perfeito. O H ao quadrado é igual a M vezes N. E o nosso teorema de Pitágoras, que a gente já conhece. Famoso. Para não fugir da regra, aqui temos um mapa mental, né, uma síntese aí do assunto. Então, também ele fez a dedicação, assim, nos elementos, né, especificou cada um, né, e também trouxe as relações, né, ou seja, trouxe essas aqui que a gente está fazendo uso aí nas nossas atividades, tá certo? Perfeito. E aqui é bom que ele mostra até de onde saiu, né? Olha lá, tudo ele mostra aqui que mostra é as proporções, né? A igualdade entre duas razões que vai originar as relações. E também, claro, não deixa a desejar e fala do nosso teorema de Pitágoras. E agora,
com você, a hora das atividades de sala, você precisa colocar em prática o que aprendeu na aula. E já a gente volta com a correção. Até lá! E a atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Acho que eles estão enlouquecidos mesmo, que eles não sabem qual delas eles usam, né? Qual relação, professores, eu preciso usar em cada exercício? E olha, para esse tipo de aplicação, é importante nós ressaltarmos, alguns tópicos de matemática, nós usamos interpretação e lógica. Esses aí, eu até consigo resolver vários problemas só tendo o raciocínio lógico associado à leitura. Perfeito. Outras situações, eu preciso fazer uma aplicação direta, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. E a aplicação direta é básica, não muda. Eu sempre vou pegar o A, o B e o C, vou substituir, vou achar o delta, x', x duas linhas, ou só o x', ou não acho nenhum dos dois. Mas nesse caso aqui, eu vou precisar fazer essas duas associações. O que ele quer que eu faça, e isso eu vou ter que ver no problema e resolver. E é muito, como tem várias, só que eu não posso me preocupar assim, eu tenho que decorar todas. Não, porque se você decorar todas, em qualquer situação mais assim, o seu organismo cria uma autodefesa e dá o branco. Não sabe resolver, e aí você não consegue resolver. Mas a melhor maneira de saber resolver é fazendo, praticando. Então vamos lá tirar as dúvidas e resolver as questões. Questão de número 1, a pergunta é: calcule a altura do triângulo. Então tá querendo esse Hzinho? Isso. E é fácil, né? Olha aqui, para facilitar a vida de vocês, a gente já colocou as relações métricas aqui no cantinho e você vai olhar e vai distinguir qual é a melhor. Primeiro, ele tá querendo usar e encontrar o valor da altura. Eu tenho duas relações, né? Então, onde não tem altura... eu posso descartar. Descarta, né? Olha lá, onde mais? Aí, aqui não tem, aqui... Ixi, então só Uma tem essas duas? Uma vai envolver os catetos e a hipotenusa, que é a lá de cima, e a outra vai envolver as projeções, o MN. M e N. O que que eu tenho? Então eu vou usar aqui envolve as projeções. Com certeza, né? Então eu tenho que o H ao quadrado, é essa aqui que eu vou escolher. É igual a M vezes N. Quem é H ao quadrado, ainda não sei, mas o M é 6 e o N é 12. Vai fazer diferença inverter? Não. Não, porque é um produto, tá multiplicando. 6 vezes 12, 72, né? Então vamos agora tirar a raiz de 72. A raiz de 72, o bom é a gente fatorar, né? Isso. Então vamos aqui no cantinho. 72, dá para dividir por 2. 36. Por 2. 18. Por 2. 9. Aí já não dá mais por 2. Por 3. 3. Dá 3, por 3 dá 1, né? Então ficamos com 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Vamos voltar aqui, então, o H é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Quem tem ao quadrado, a gente pode eliminar com o nosso radical, né? E aí, a gente vai fazer o quê? Extrair, né? Sair fora da raiz. Então, saiu um 2 e saiu um 3. 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 2. Pode assim, professores? Pode. Pode dar em função de raiz, pode dar valor decimal. Se quiser aqui multiplicar por 1,4 aproximado, porque podia o exercício dizer, né? Use raiz de 2 igual a 1,4. Aí teria que multiplicar, né? E um ponto importante é que no Enem você pode encontrar a resposta nesse formato aqui, simplificada. Você pode encontrar a resposta, né, decimal, ou ele pode te fornecer o valor da raiz. Quando ele fornece o valor da raiz, você escolhe se você quer fatorar e usar o valor da raiz, ou se você quer pensar, 72 está entre quais números, né, quadrados perfeitos? 64 e 81. Então a resposta é 64 é 8, né? 8, alguma coisa. Aí você vai ver, está mais próximo de quem? De 64 ou do 81? Está quase no meio. Então, ou é 6,4 ou é 6,5. 6 não, desculpa, 8. Isso, é porque não temos as alternativas, mas se tivesse, né, a gente dava para testar. Segue esse caminho aí. Questão de número 2, calcula a medida de X. Quem é X? Perguntei primeiro. Quem é o X? Lembra que as projeções é M e N? Então o meu X é o mesmo N, né? É uma projeção. Então eu tô querendo N. As que não tem N, eu já descarto, ó. Não tem N, não tem N. E aí? Quem tem N aí? E agora eu vou perguntar para você o que eu tenho.
Eu tenho a hipotenusa. Eu tenho A. Eu tenho uma um hipotenusa, cateto. E tem um cateto, pode ser o B. O B ou o C, tanto faz, né? Vamos lá. E aí? Eu tenho B, eu tenho A e eu tô querendo então M. vou usar a segunda. Essa aqui, né? Isso. Olha aí, assim a gente vai identificando, né? Então eu tenho que B ao quadrado é igual a A vezes N. Quem é o B? É o B 16, é 16 ao quadrado. O A é o 18 e o N é N. Quero saber, né? Isso. 16 ao quadrado, 256, igual a 18 vezes N. Tá multiplicando, vai passar dividindo. 256, que divide para 18. 18. O meu N ou o meu X, né? N, que é igual a X, vai ser de aproximadamente 14,2. Muito bem, muito bem. Vocês viram que não é difícil, né? É só a gente identificar qual a relação que vai usar, fica bem facinho. Certo? Certo. Vamos à questão de número 3? Vamos. Vamos lá, então. A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12. Tá lá, a altura é 12. E uma das projeções mede 5. Tá lá, o N mede 5. Calcular a medida da outra projeção, M, e da hipotenusa. Então, né? Essa aí eu acho que eu vou usar aquela mesma que eu usei na primeira, né? Vamos analisar aqui anteriormente quais são as que envolvem a altura e as projeções. H ao quadrado igual a M vezes N. N, essa aqui, né? Ali Isso. não tá, mas a gente tem como descobrir, né? Então vamos lá. H ao quadrado é igual a M vezes N. Quem é o H? O H é 12. 12 ao quadrado. Quem é o M? O M não sei. O N? 5. 5. 12 ao quadrado? 144. M vezes 5. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Dividindo. Esse vai ser o meu M. M. 144 dividido por 5, a gente já sabe que não é um número inteiro, porque para dividir por 5 tem que terminar ou em 0 ou em 5. Ou em 5, né? Então, é aproximadamente aí 28,8. A pergunta é o valor de M e da hipotenusa. Se o meu M é 28,8, quanto é a hipotenusa? 28,8 mais 5. Sim, porque a hipotenusa é tudo isso, não é? Isso. Então é o M mais o N. Então a minha hipotenusa A vai ser 28,8 mais 5. 5. Então meu A é 33,8. Olha só. Centímetros. E aí você percebe a importância das nossas 10 primeiras aulas lá na unidade 1. Aulas que nós revisamos, né? Fizemos um apanhado através do quiz. Depois nós fizemos uma revisão dos conjuntos numéricos e suas operações. E a partir daí fomos trabalhando potenciação, radiciação e tudo isso. A gente fala assim, mas isso nem cai no Enem. Cai aplicado nessa situação. Olha só, opera de divisão, que o resultado é decimal. Tivemos lá atrás uma raiz que eu precisava fatorar, ou que eu precisava encontrar a raiz aproximada. Tudo isso é necessidade, tudo isso é importante. Beleza. E não é difícil, né? Cada vez mais a gente vai identificando qual a gente precisa usar. Com certeza a gente vai dar aquela olhada nas necessidades, né? O que o exercício está pedindo e o que o exercício está querendo. Beleza? Beleza. Vamos lá, se liga no Enem. A pergunta é... Num terreno retangular, foi traçada a diagonal, dividindo-o em 2 triângulos iguais, como na figura, como na imagem da seguir. Aí tem lá a figura bonitinha lá. O retângulo atravessado por diagonal, formando triângulo, retângulo com lados de 20 e 21 metros. Então, o desenho está aí representando, né? Se não tivesse, era fácil de desenhar, né? Você desenha um retângulo, passa a diagonal, um lado tem 20, o outro tem 21. A pergunta é... Analisando esse terreno e sabendo que as suas medidas foram dadas em metros, podemos afirmar que o comprimento da sua diagonal é igual a... Então tá querendo aqui esse valor, né? Isso. Então resolvemos pelo teorema de Pitágoras. Então vamos lá. No teorema de Pitágoras a diagonal ao quadrado vai ser o 20 ao quadrado, que é um lado, mais o 21 ao quadrado, que é o outro. o outro lado. São os dois catetos, Perfeito. né? D ao quadrado é igual 20 vezes 20. 400. 21 vezes 21. 441. Isso, né?
Então, temos aqui a soma, né? D ao quadrado é igual a 841. Isso. Né? Para extrair a raiz, para tirar o expoente, a gente vai extrair a raiz. Aí, nós temos um tempinho. Posso falar para eles, conversar com eles aqui, olho no olho, só rapidinho? Dica? Essa questão aí, vamos com essa questão aqui atrás. Bem legal essa dica. Isso aqui ajuda muito na hora de fazer as questões do Enem, ou mesmo aquelas avaliações, os simulados da plataforma do governo que nós temos. Olha só que legal. Quando trabalhamos as potências, nós temos uma sequência de finais dos algarismos bem legal. 1 ao quadrado é 1, a unidade é 1. 2 ao quadrado é 4, unidade 4, então tem unidade 1 e 4. 3 ao quadrado, 9, 1, 4 e 9. 4 ao quadrado, 16, a unidade só, 6, então tem 1, 4, 6. Aí depois vem 5 ao quadrado, 25. Todos os números que terminam em 5 e estão ao quadrado vão ter final 25, sempre. Você já sabe disso. Então não pode ser 25 aqui como resposta. Não, 25 porque não aqui pode. Tá 841. 41, o 25 está fora. É. Nem o 26, porque 6 com 6 vai dar 36. A gente termina analisa 6. sempre, né? 7 vezes 7, 49. 49. Então poderia ser... Não, porque aqui 41, é final 1. isso. O 29, 9 vezes 9, 81. Termina em 1. Que é o detalhe importante. Depois do 5 vai ter 6 vezes 6, 36. Termina em 6. Vai começar a voltar, 6. Aí depois, 7 vezes 7, 49. Volta para o 9. Olha só, foi 1, 4, 9 e 6. Mas independente de você pensar nessa sequência, é só você analisar aqui. Porque na multiplicação, né? Na multiplicação, quando a gente faz ele vezes ele mesmo, a primeira casinha vai sobrar, né? Porque a gente deixa uma casinha em branco para começar a voltar a multiplicação. Então, é só você analisar. 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25. Vai terminar em 5. Não é. 26, 6 vezes 6, 36. Teria que terminar em 6. Não é. O 27, 7 vezes 7? 49. Não é. Nós temos final 1 aqui, né? Aqui. E 29, 9 vezes 9, 81. E o 30? Zero. Né? A gente já sabe que vai dar aí 900, né? E é legal porque, assim, é aí que nós precisamos que vocês encaixem aquele brincando com os números, aquelas questões rápidas, né? de raciocínio lógico, de pensar e ficar assim, meu Deus... Isso é prático, isso é só treino. E aí vocês precisam estar atentos, porque aqueles 3 minutos que o Enem joga pra gente, não é que dá tempo de fazer em 3 minutos as questões do Enem. Não dá tempo, não dá. Não, vamos ser realistas, né? A gente sabe que se for resolver todas, não dá tempo de fazer. Mas se eu conheço alguns caminhos, se eu conheço algumas lógicas, é a hora de usar o raciocínio lógico e não perder tempo aí de procurar... Qual é o número, né? Você faz essa jogada aí de final, de algarismo final, que já tem a resposta correta. Então, olha lá, nossa resposta final é o 29. Então, Perfeito. Essa raiz de 841 é 29 metros. Beleza. Alternativa, a letra D. Certinho? Certinho? Muito legal. A gente fez usando as outras relações métricas e também usamos o teorema de Pitágoras, que é uma das, né? Beleza? E para finalizar a nossa aula, a gente não podia deixar de escapar o nosso Brincando com os Números. Vamos à resposta? Olha lá. Qual era a pergunta mesmo? Há 2 dias eu tinha 25 anos de idade, mas no ano que vem farei 28. Como em isso? Que dia eu nasci? Como é que é? Não pode dormir não, né? Não, dorme e acorda com 28. Dorme com 28, acorda com 28, meu Deus. Pois é. No ano que vem eu farei 28. Que dia eu nasci, professor Maurício? Aí eu acho que foi no dia 31 de dezembro. Ah, só pode. Olha aí, né? Eu ainda dei a dica, lembra? Eu falei, eu acho que tem alguma coisa a ver aí com o final de ano. Ou é 1º de janeiro, ou é 31 de dezembro, dia 30. Aproveita as dicas aí e dá essa pensada. E aí, quando ele falou isso, já era o dia 2, né? Ou dia 1º. Há 2 dias atrás eu tinha 25 anos. Quer dizer, passou esse dia, passou o aniversário dele, ele já tinha 26. Quando ele falou isso, ele tinha 26 já. Virou o ano, já tem 27. Então, ano que vem vai fazer 28. Vai fazer 28, verdade, Uma né? jogada legal. Olha aí que legal. Então, ficamos por aqui, né? A próxima aula é uma pegada de Enem, já tinha dias que a gente não fazia, né? Mas é claro que intercalando alguns assuntos, a gente encaixa aí as nossas aulas do Enem, do Super Enem Ativar. Então aguarde e confira. Por enquanto, ficamos por aqui. Aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.